partilhar conosco a celebração dos seus... Mas só com essa cara de menina, como é possível? 80 aninhos da Dona Maria. Também rezar, pedindo saúde pelo Jairo Alves de Freitas, tantos que nos pedem, né? A Vera, o Walter, lá da minha comunidade, né? Também a Dona Maria, mãe da Maria Luísa, tem muita gente dodói lá, especialmente que já estavam com doenças e estão com dengue, né? Nós estamos aqui em Rio Preto ainda mais gritante, mas em Votuporanga também uma epidemia aí de dengue. Rezar também, né, ontem, né, fez 7 dias, e hoje também a gente traz a lembrança do seu Arnaldo, então, bem como todos os seus familiares, né, que a graça de Deus possa, de fato, preencher a vida de cada um. As pessoas sempre perguntam se o Arnaldo é aquele senhor que sempre estava vestido na cor que o padre vestia, participou durante muitos anos aqui, né? Desde o início dessa celebração, nós vamos fazer 9 anos dessa celebração pelos benfeitores. O padre já celebrava aqui na Rede Vida, mas há 9 anos, todas as segundas-feiras, e já quase há 4, né, a gente está celebrando essa missa. Então, nossos sentimentos, nossa oração, todo o nosso carinho, né, pela vida que foi partilhada conosco todos os dias aqui no canal da família. Então, nossos sentimentos de maneira especial a todos os familiares e aos amigos também, né, enlutados. A gente vive nesse tempo de saudade, né? Às vezes a gente se pergunta, meu Deus, né, será que quem tem fé não perde quem ama? Não, quem tem fé perde quem ama, mas ninguém perde quem ama, na verdade se coloca distante, né, porque nós sabemos que a morte para nós não tem significado. Onde alguém que foi marcado pela cruz de Cristo, pelo batismo, morreu, ele apenas está mais distante de nós, como o Arnaldo, que tanto celebrando aqui conosco, celebra no céu, bem como o Kleber Carlos Rocha, o Antônio Carlos Rocha, o Nelson Henrique Chagas, o Adalto Santana, o Nelson Gomes, a Inês Gomes e também a Cidinha de Mello, bem como todos aqueles que a gente preserva aí na saudade. Se o desafio não é só a fé, mas é fazer com que a fé crie relacionamento, vamos fechar então um instante os nossos olhos e perguntar como anda o nosso relacionamento com Deus. De fato, Jesus se faz um de nós para que a gente possa compreender o seu mistério através da fragilidade humana, e como a gente tem dito esses dias, é esse fragilizar-se de Deus que nos torna eternos. Então eu digo sempre que o meu primeiro pecado aqui do Márcio Tadeu é não reconhecer a grandeza dessa presença de Deus em minha vida. É me esquecer em muitos momentos, não só quando peco, mas em muitos momentos que eu tenho um Deus ao meu favor. Então, por essas e tantas vezes que nos afastamos de Deus, nos colocando de fato sem nenhum tipo de relacionamento com Ele, imploremos o perdão do Senhor cantando. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade de nós. Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, o vosso Verbo eterno ornou a face do céu e assumiu da Virgem Maria a fragilidade da nossa carne. Nós os pedimos, aquele que, como esplendor da verdade, apareceu entre nós, manifeste a plenitude do seu poder para a redenção do mundo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinais os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus, e todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus. É o espírito do anticristo. Ouvistes dizer que o anticristo virá? Pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e vós vencestes o anticristo. Pois convosco está aquele que é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu te darei por tua herança os povos todos. Eu te darei por tua herança os povos todos. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, em resposta eu te darei, por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio.
eu te darei por tua herança aos povos todos. E agora, poderosos, entender, soberanos, aprendei esta lição. Com temor servi a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito. Eu te darei por tua herança aos povos todos. Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Néftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Néftali, caminho do mar, região do outro lado do Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindos da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, existe para nós um paradigma natalino que acontece ontem, quando o presépio fica completo. Aqueles 3 homens, que a gente fala que é 3 devido aos 3 presentes, mas que era bem possível que houvesse mais, chegam diante de Jesus para dizer que a revelação de Deus que foi dada na primeira aliança a um povo chamado judeu não está mais fechada só para esse povo. E eu digo isso porque hoje nós estamos falando de filiação. E nós temos que compreender isso que eu disse no início. Deus não quer só fé, mas a fé praticada, ela cria laços. E hoje, o que o mundo combate são laços verdadeiros, visto que os nossos laços são cada vez mais virtuais, não são sensíveis, não tem cheiro, não tem o abraço, não tem o afeto. E é claro, são cheios de traumas, de ressentimentos, porque quando a gente vive distante, a gente não consegue perceber a realidade do outro.
Hoje a gente quer construir um diálogo, mesmo, por exemplo, quando um casal está discutindo, a gente vai criar o diálogo e eles querem apresentar todos os seus argumentos, em vez de apresentar aquilo que se sente a partir da realidade do outro. Olha como as coisas mudam. Quando a gente tem uma dificuldade com alguém, não diga que aquela pessoa está errada. Diga o que a atitude dela produziu de sentimento em você. Porque às vezes ela está certa, mas produz sentimentos que não são tão bons. Esse é o Espírito da verdade que de fato Deus quer implantar no nosso coração, não a fórceps, mas na nossa liberdade. Então vocês imaginam se o diálogo humano, se a nossa última briga começasse diante de uma pessoa que pode até ter nos ofendido, dizendo: olha, eu não sei se a sua ofensa é válida, mas ela provocou em mim este sentimento, ela provocou em mim esta dor. Porque quando a gente fala de sentimento, a gente se solidariza com o outro. Porque por mais pedra que seja um coração, quando faz sol a pedra esquenta, quando faz frio a pedra gela. E eu digo isso porque a nossa maior dificuldade hoje é se relacionar. E é de fato sermos desafiados naquilo que Deus coloca para nós. Sermos irmãos de quem não merece ser nosso irmão. Sermos irmãos daquele que peca. Porque não adianta a gente falar de missão. Eu ouço falar de missão, que eu sou bicho de igreja desde pequeno, e eu ouço falar de missão. Mas a missão é o lugar em que você deixa as quatro paredes de uma igreja e você vai dizer para o irmão, mesmo que não aceite a sua palavra, do amor de Deus, vai criar laços com ele, vai criar comunidade com ele. E é isso que interessa para Deus, um mundo de irmãos. A felicidade para Deus é dizer: olha, eu mandei meu filho, que nasceu entre eles, morreu lavando o pecado deles, e tomam do sangue deles para viver como irmãos, para perdoar diferente dos pagãos, para se entregar diferente dos pagãos. Então essa é a grande experiência missionária. Abandonar o meu comodismo, revelar os meus sentimentos e fazer da minha caminhada uma caminhada de laços. E esse é acompanhado pelo Espírito da verdade, porque brota do amor de Deus e não da afeição humana. Você imagina quando uma pessoa é cheia de afetos. Toda pessoa que é cheia de afetos é também feita de desafetos. Tem pessoas que a gente combina e tem as que não. Imagina se a gente escolher conviver só com quem combina. Não, você pode confiar só em quem combina. E por que o padre está dizendo tudo isso? Os judeus não conseguiam compreender que pudesse haver uma religião que não tivesse fechada por laços. Mas a vontade de Deus é que esses laços estivessem sempre abertos, para que através do encontro, conhecendo a Jesus como pessoa, e não como uma ideia, e não apenas como um objeto da fé, nós pudéssemos encontrá-lo de verdade. E é a partir desses sinais que nós reconhecemos a intimidade. Eu muitas vezes, e inclusive em muitos momentos da minha vida, faço aqui sempre uma confissão pública, eu me revoltei com Deus, porque Deus não fez a minha vontade. Deus, o Senhor podia ter deixado aquela pessoa mais tempo na minha vida, mas o Senhor levou. Deus, o Senhor poderia, como se isso demonstrasse alguma intimidade com Deus. Quando a gente dá ordem para Deus, primeira coisa, a gente esquece que Ele é Senhor. A segunda coisa, a gente esquece da intimidade.
Porque quando eu sou íntimo e tenho um amigo íntimo, e aquele amigo, enfim, ele vende o almoço para comprar janta, eu não vou lá e vou pedir, você me empresta R$1.000, porque eu sei que ele não tem. E embora Deus tenha tudo, quando nós somos íntimos dele, nós sabemos o que pedir. E por isso que quem vive esta fé, que de fato vira uma relação com o Pai, ele sabe o que pedir, e tudo o que pede é atendido. Diferente daquele que, estando distante, tudo pede como sempre estivesse carente, e pouco tem a dar. Quando a gente recebe da igreja a nossa fé, nós cristãos católicos temos uma vantagem enorme entre os outros. Embora muitas vezes nossos irmãos protestantes conheçam mais da Bíblia, e a gente é meio preguiçosinho. Eles não, eles estão ali com a Bíblia todos os dias, mas nós temos uma vantagem, e eu sei que isso não ofende nenhum dos tantos que nos assistem e acompanham conosco, especialmente as missas. É ter sinais de relação. Quando a gente vai lá no curso de batismo, na primeira Eucaristia, no Crisma, alguém vai falar para nós assim: os sacramentos são sinais visíveis de algo invisível. A gente não aprende assim? Então, os sacramentos são sinais visíveis de uma realidade invisível. Mas os sacramentos são, sobretudo, sinais de uma relação. A primeira delas, que a gente faz com a cruz de Cristo e com a manifestação dele para o mundo, quando nós, não sendo judeus, não sendo da herança da primeira aliança, nós recebemos a nova e eterna aliança por aquela água derramada na nossa cabeça, que o batismo nos levanta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí nós começamos uma relação com o Pai diferente. Antes nós éramos criaturas, dali em diante nós passamos a ser filhos. E aqui na primeira leitura ele diz que aqueles que guardam os mandamentos que ele deu, um permanece no outro. Ou seja, de forma que, a partir daquele momento, Deus confirma a sua promessa de ter um laço conosco. E por mais que a gente, de fato, possa errar, quem guarda esses mandamentos permanece em Deus, embora Deus não nos abandone nunca. Então o pecado não faz com que Deus se ausente das nossas vidas, mas o pecado faz com que eu me ausente da relação com Deus. Aí você fala, padre, não é a mesma coisa? Não. Porque a gente também aprendeu lá no meu primeiro catecismo, que o pecado é dizer não a Deus. Então vocês imaginam uma pessoa que faz uma declaração de amor para você todos os dias: eu te amo, eu me entrego por você. E aí você vira as costas. E a pessoa no outro dia está dizendo, eu te amo. Aí você vira as costas. É isso, por exemplo, que acontece toda a Eucaristia, em que Deus está dizendo, eu me entrego. Mas eu não entrego só porque eu sou Deus, não. Porque eu me fiz humano, senti as vossas dores, e para não ficar distante, nem corporalmente de vocês, vai dizer Santa Teresinha, eu me faço prisioneiro dos tabernáculos, prisioneiros dos sacrários, para estar muito perto de vocês. Mas será que vocês estão perto de mim? Eu, por exemplo, não concebo uma vida de um católico longe da Eucaristia. Padre, mas é pecado faltar à missa? Sim. Mas não vamos falar do pecado, vamos falar da relação. Se para nós Deus é um corpo, e esse corpo e esse sangue se transubstancia no altar, é para eu ficar em casa e faltar à missa? Por isso é pecado. Não é Deus dando as costas para mim, sou eu dando as costas para Deus.
Como que quando eu peco, quebrei esse laço, virei as costas para Deus, e Deus me dá a oportunidade da confissão sacramental, onde um outro homem como eu, ungido pela graça de Deus, vai ouvir a relação quebrada que eu tive com Deus. Aí você vai dizer: ah, mas ele é tão pecador como eu. E aí é que está o desafio. Nós somos mesmo tão pecadores quanto qualquer um. Aliás, muito mais pecadores do que muitas confissões que eu absolvo. Mas esse laço de humildade é o laço necessário para que, olhando um homem em persona Christi, eu diga: meus pecados são grandes e eu quero a misericórdia que as tuas mãos me trazem. É ou não um voltar à relação? Como no casamento. O que nós fazemos no casamento? Nós assumimos sermos um corpo santo, não mais dois, mais um. Não deixamos a nossa individualidade, mas todos os dias essa individualidade é questionada em nome de um laço. O casamento não é o lugar onde eu vou me conformar do jeito que a pessoa é. Não. O casamento é o lugar em que eu vou me confrontar todos os dias com a pessoa que é um instrumento da minha salvação e que se coloca para que de fato eu me relacione com ela e entre nós não haja só apenas o afeto, a sexualidade, os filhos. Entre nós haja um sinal de Deus, da aliança que nós colocamos, que não tem início e não tem fim e portanto é eterna. Assim é também no sacerdócio. Ninguém é ordenado sacerdócio para celebrar os sacramentos para si mesmo. Aliás, eu nem posso me absolver. Eu preciso procurar outro sacerdote para receber a absolvição, para me ligar quando de fato eu dou as costas para a vontade de Deus e portanto para o próprio Deus. É para me relacionar com o meu bispo, com o meu presbitério e sobretudo com a noiva que nos é dada, uma comunidade paroquial, que não cria seguidores para o padre, mas deve criar seguidores para Deus. Este é o mistério. Eu tenho que arrumar esposas para Deus, porque o meu mistério é vocacional, através do incentivo à vocação religiosa. Esposos para a igreja, incentivando isso. Eu não gero filhos, mas Deus me dá a graça de batizar aqueles que são criaturas e se tornam relacionamento com Deus. E aí a gente não quer seguidores, os padres, ou pelo menos não deveriam querer. A gente quer que se desenvolva essa relação plena com Deus. Isso é triste quando a gente sai de uma comunidade, aqueles que nos diziam amar, amavam mais a nós que a Deus. E isso acontece, porque muitas vezes a gente cria relação com as pessoas. Quantos grupos, por exemplo, de igreja não acabam? Grupos de música, porque eles ficaram no afeto, eles se esqueceram que não é um grupo para tomar cerveja, para fazer um churrasco cada vez em quando, para rezar uma vez por mês, mas que são grupos de fato que, naquela experiência comunitária, tem que ser um sinal da relação para com Deus. Então a liturgia de hoje nos traz um Cristo que se relacionou com a história, um Cristo que se relaciona com a vida, um Cristo que se relaciona com cada um de nós. E Ele se manifestou, e essa manifestação não pode ser em vão, porque se de fato temos um encontro verdadeiro com Jesus pessoa, não dá para ficar sem levá-lo para o mundo, porque Ele é a solução lá no trabalho, Ele é a solução para aquele problema de família, Ele é a solução para aquela perda que a gente não gostaria de ter tido, mas teve. Ele é a solução para a doença que pode ser incurável. Quantos de nós já tem lá uns comprimidinhos de doença crônica?
Eu tenho até vergonha de pedir para Deus, cura da tireoide, para eu não precisar tomar mais o Puran T4 de manhã. Não é? Porque a gente sabe que Ele já deu a inteligência ao homem, a quem pesquisou o medicamento, a quem testou o medicamento, para que eu não tivesse mais aquele problema. Um dia veio uma senhora e falou assim: eu queria que o senhor rezasse para que eu sarasse a minha pressão alta. Eu falei: então, agora que eu sarar da minha, eu vou e rezo para a senhora. Aí eu falei assim: a senhora não está medicada ainda? Ela falou: não, eu estou, mas eu tenho que tomar 3 comprimidos. Eu falei: olha, imagina, cada comprimido deve ter custado $1 milhão, $2 milhões. As suas pesquisas, quantos da medicina não estudaram, foram ter que ir lá atrás de um bichinho, copiar um salzinho, etc e tal. Mais umas 15 mil pessoas testaram esse medicamento. A senhora quer mais presente de Deus que ter 3 medicamentos e a senhora ficar um 12/8 todo dia? Olha, quando a gente sabe o que pedir, quando a gente conhece a Deus, a relação é diferente. E é por isso que a gente amanhece de manhã, tomando o Puran, que é o primeiro do dia, você mastiga e você fala assim: obrigado, porque esse remédio está baratinho, eu consigo comprar, e ele consegue chegar e manter a minha saúde boa. Depois vem o da pressão, né? Obrigado. Como depois vem o alimento, ou seja, tudo nós somos chamados a nos relacionar com gratidão, quando nós conhecemos aquele que nos criou e quando nós conhecemos esse amor que transborda, especialmente nesse momento da Eucaristia, por nós, quando ele se dá inteiro, e não é pela metade como a gente faz, e não é mais ou menos, e não é um dia por semana, ele se dá inteiro e totalmente por amor a mim, por amor a cada um de vocês, por amor a você que está em casa nesse momento. Eu não escolheria paixão ou amor maior que esse. Eu não sei se existe na terra, nem da sua esposa, nem do seu esposo. Graças a Deus, o amor de Deus é maior, porque até o teu esposo e a tua esposa, sendo abençoado, ele vai te levar e te deixar mais próximo daquele que é e sempre será o Senhor dos senhores, mas que se fez um de nós, para que um dia a gente estivesse na eternidade com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quem aqui já esqueceu que era tão amado por Deus assim? Eu já esqueci às vezes, não é? Desde que a gente amanhece com a avó atrás do toco, não é? E a gente esquece. Mas amanhã, se você amanhecer com a avó atrás do toco, igual tem um ditado aqui da região, lembra que até o teu Puran, até o teu remédio, já foi uma bênção para a tua vida. E agradece, porque quem conhece a Deus, agradece mais do que pede. Cantando, façamos o nosso ofertório, oferecendo nossa vida diante deste altar. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Bendito sejais, Senhor, bendito sejais, Senhor, bendito sejais para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pois neste recém-nascido resplandecem homem e Deus. Bendito sejais, Senhor, bendito sejais, Senhor, bendito sejais para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem
e de toda a sua santa Igreja. Aceitai, Senhor, as nossas humildes oferendas neste admirável troca de dons, para que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos acolher-vos em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em Cristo, para iluminar todos os povos, revelastes hoje o mistério da nossa salvação. Quando Ele se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes no novo esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todo o coro celeste, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa infinita misericórdia, do vosso filho Arnaldo, que chamaste deste mundo à vossa presença. Tendo sido ele sepultado com Cristo em sua morte no batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também, na vossa infinita misericórdia, dos nossos outros irmãos e irmãs,
que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, São José, seu castíssimo e amado esposo, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Celeste alimento, tão nobre, tão puro, que neste abandono se oferta no altar. Celeste alimento, tão nobre, tão puro, em humildade te ofertas no altar. Me esvazio de mim para que sejas tudo, tu pobre em mim e eu pobre
descobre em ti, nesta união o céu me fazes desejar. Eu te adoro, meu Deus e meu Senhor, teu corpo e sangue curam todo o meu desamor. Eu te adoro, meu Deus e meu Senhor, teu corpo e sangue curam todo o meu desamor. Ó despojado amor, mais uma vez venho oferecer meu coração para que venhas habitar. Sei, meu Senhor, digno não sou de receber-te dentro de mim. Um amor maior que toda imperfeição, que se faz vivo no partir do pão. Maravilhado estou nesta comunhão, doce hóspede da alma, resta-me te adorar teu santo corpo em mim, adorar teu santo sangue em mim, adorar divino esposo, adorar. Oremos. Nós os pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que a nossa vida seja sempre sustentada pela força dos vossos santos mistérios, por Cristo nosso Senhor. Amém. Assim, Deus se manifestou para toda a humanidade. Não somos mais pagãos ou gentios, somos aqueles que, experimentados no corpo, sangue, alma e divindade do Senhor, lavados pelo seu sangue, temos a vida eterna. E, portanto, vamos atrás daqueles que, vivendo ainda o tempo da criatura, vivem sob o jugo da lei e precisam do anúncio do amor, da salvação. Esse anúncio que recebemos é o anúncio que nós precisamos espalhar por toda a terra, se verdadeiramente recebemos, se conhecemos e se amamos o que conhecemos. O amor é Deus e, portanto, esse amor precisa ser espalhado por toda a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela cuidadosa proteção da Virgem Mãe de Fátima e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça sempre em vós. Amém. Uma excelente noite. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal que nasceu o menino Deus numa noite de Natal. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal